amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, neste ambiente virtual, aqui nesta sala de aula, para realizarmos mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos, ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, realizando novas experiências para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Por isso aqui nos encontramos matriculados nesta maravilhosa escola, passando por novas experiências, realizando novas provas. Por isso também é preciso que agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor que veio à Terra para nos ensinar estas maravilhosas lições que encontramos nos seus evangelhos de amor, nas suas biografias, conforme os relatos que temos à nossa disposição daqueles primeiros biógrafos do Cristo, que relacionaram, que elencaram, que registraram as atividades de Jesus aqui na Terra, em especial naquele período considerado o período messiânico de Jesus aqui junto de nós. Por isso agradeçamos também aqueles primeiros seguidores do Cristo que realizaram este maravilhoso trabalho que temos à nossa disposição até os dias de hoje, na forma de registros que conhecemos na condição do Novo Testamento ou com a denominação de Novo Testamento. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, hoje a questão de número 163, conforme havíamos dito no nosso último encontro. Hoje iniciaremos um assunto novo, ainda dentro da segunda parte do capítulo 3º da Volta do Espírito à vida espiritual após a extinção da vida orgânica. Então hoje iniciaremos o estudo, que é composto apenas por 3 questões, as questões 163, 164 e 165, perturbação espiritual. Será que nós, que aqui nos encontramos, conforme e de acordo com o nosso grau evolutivo, nosso grau de despertar espiritual, será que passaremos por algum período de perturbação espiritual, algum período no mundo espiritual em que nós não lembraremos ou não concatenaremos as nossas ideias, não lembraremos de quase nada? Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores acerca desta perturbação. Será que todos de forma indistinta, todos passam por este período de perturbação? Da mesma forma, quando nós reencarnamos, será que todos nós passamos ou iremos passar por um período de perturbação, um período de esquecimento em relação às coisas, em relação ao que nós já aprendemos? Então aqui neste item
perturbação espiritual, a questão 163, Kardec questionou da seguinte maneira: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo físico? Você que está me assistindo neste momento, e eu que estou falando aqui neste momento, será que nós iremos ter de imediato, após deixarmos o corpo físico, a consciência de nós mesmos? Então este foi o questionamento de Kardec, que ele questionou de uma forma ampla, de uma forma completa, se a alma tem consciência ou terá consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo físico. E eles responderam a todos nós e a Kardec naquela época, responderam de uma forma ampla, de uma forma generalizada, não entrando nos pormenores. Eles disseram da seguinte maneira: imediatamente não é o termo. Então, imediatamente não é o termo apropriado. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, aqui eles responderam para a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos no corpo físico, que nós passaremos algum tempo em estado de perturbação. Conforme nós já estudamos, existem aquelas exceções em relação a espíritos mais esclarecidos, espíritos que já não estão naquela condição de muito apego ou de apego nenhum às coisas materiais, aqueles que já realmente alcançaram a sua condição de despertos, aqueles que já estão acordados para as coisas do espírito. Então, assim, eles responderam a Kardec e a todos nós de uma forma bastante sucinta, valendo para a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos, que passaremos sim algum tempo em estado de perturbação. E aí, ampliando, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 163, e ampliando estas reflexões, os comentários do Espírito Miramês, coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Estamos já estudando o volume número 4 de forma conjunta com o Livro dos Espíritos. A cada questão vamos também avançando um capítulo aqui na coletânea, e indo também volume a volume. Ou seja, já estudamos os volumes 1, 2 e 3, agora estamos no volume 4, capítulo número 10, onde nós encontramos os comentários do Espírito Miramês a esta questão que estamos estudando hoje, a questão número 163, estado da alma depois da morte. Então, assim, deu título a este capítulo, o Espírito Miramês, o estado da alma. Qual será o seu estado de alma quando deixar o corpo físico? Será que estará numa condição de consciência plena de si mesma ou de si mesmo? Ou passará por um período de perturbação? Quem sou, para onde vou, o que estou fazendo aqui, o que aconteceu comigo e assim sucessivamente? Quantos questionamentos iremos fazer à nossa própria consciência neste período assim de perturbação, que se é que nós não estaremos dormindo ou ficaremos dormindo por um tempo? Então, assim, Miramês começa nos esclarecendo que depois que se processa o fenômeno da morte, é quase comum. Então aqui ele já começa nos dizendo que é quase comum, ou seja, tem raríssimas exceções. É quase comum, por falta de elevação da alma, que ela entre em estado de perturbação espiritual. Então é quase comum, é quase generalizado
que a alma passe por este período de perturbação espiritual por lhe faltar a elevação, o esclarecimento. Ainda não conhecemos a verdade, conforme nos orienta Jesus há mais de 2000 anos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará das trevas da ignorância. Então, para não passarmos por este período de perturbação, estarmos naquela condição de consciência plena de nós mesmos, é preciso que nós acordemos, é preciso que nós estejamos despertos para estas coisas espirituais. E aí ele acrescenta que os seus sentidos adormecem, é como se ela mergulhasse no sono. No entanto, ela ainda continua ligada ao corpo pelo chamado cordão fluídico, conhecido pelos estudiosos da doutrina espírita e por vários outros espiritualistas. Então, quando deixamos, para a maioria absoluta, conforme nos lembra Miramês, é quase comum para todos nós, que quando deixamos o corpo físico, nós entramos neste estado de dormência, neste estado de sono, porque ainda continuamos e continuaremos ligados, conforme já estudamos, por horas, por dias, por semanas, por meses ou até mesmo por anos, ao corpo físico, a depender da condição evolutiva de cada um, ligados ao corpo físico por este chamado cordão fluídico. E aí ele acrescenta que esse laço se desata com o tempo, que varia de alma para alma, conforme havíamos dito anteriormente, varia de alma para alma, conforme a condição de cada um de nós. E aí ele acrescenta que a libertação do espírito dos liames da carne depende da sua condição moral. É preciso que nós nos melhoremos urgentemente, porque a libertação do espírito e ele estar num estado de consciência plena de si mesmo vai depender exatamente desta condição moral, esta condição de esclarecimento, não se encontrar mais naquela condição de ignorância, em especial em relação à continuidade da vida. E aí ele acrescenta que há casos muito raros em que imediatamente após a morte do corpo, o espírito se liberta sem perda de consciência, assim como há outros em que a alma só se livra dos laços quando o próprio fardo já não existe mais. Ela vive na ilusão envolvida pela ignorância. Então há casos muito raros em que o espírito ele se liberta imediatamente do fardo físico e segue a sua trajetória com plena consciência de tudo, em especial de si próprio ou de si própria. E há outros casos, conforme ele diz aqui, aqueles mais comuns e de forma quase que generalizada, aqueles que continuam e continuarão presos ao corpo físico por um longo período, vivendo aquela ilusão de que ainda se encontra aqui no plano físico, ainda se encontra entre os chamados vivos em relação à matéria, mas mortos para o espírito. O mais comum, lembra ele, que o mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação, recuperando sua consciência no decorrer do tempo. Para aqueles que já estudaram, para aqueles que conhecem as obras de André Luiz, em especial o primeiro livro, o livro Nosso Lar, ele mesmo relata a sua condição de perturbação espiritual, que ele ficou nessa condição por aproximadamente 8 anos.
quando ele, digamos assim, acordou para a realidade, para a continuidade da vida. Então, o mais comum é a alma passar algum tempo em estado de perturbação espiritual, recuperando sua consciência no correr ou no decorrer do tempo. E esse decorrer do tempo, conforme já dissemos, vai variar ao infinito de conformidade com a condição de cada alma. Depois, se for o caso, quando já estiver madura para receber novas semeaduras da verdade, é conduzida a regiões de aprimoramento, de aprendizado espiritual para novas investidas na carne, de onde saiu com algum resultado. Sem sombra de dúvida que, por menores que sejam ou que tenham sido o nosso aprendizado nesta existência, que ainda nos encontramos aqui no plano físico, nós sairemos daqui com algum aprendizado e voltaremos aqui para o plano físico ou para outros ambientes físicos para darmos continuidade a este aprendizado, até sairmos completamente das trevas da ignorância. Então, assim, Miramês nos lembra e vai nos orientando e vai nos relembrando estes ensinamentos e esta necessidade de buscarmos constantemente, através do estudo, através da prática do Evangelho do Cristo, conhecermos a verdade. E sem sombra de dúvida que todos nós que ainda não alcançamos esta condição, teremos necessidade de reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. Então é por isso que Miramês nos lembra na sequência que a reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Mundos, assim como a Terra, em condição melhor ou pior do que a Terra. Então, a reencarnação é uma realidade, é uma verdade, é a justiça divina. Então, a reencarnação é uma verdade em todos os mundos habitados. Ela é um processo criado por Deus para o despertamento do espírito em evolução, que já compreende a necessidade da reencarnação, que dará um passo largo nos conhecimentos da lei de justiça e de amor. Então, sem sombra de dúvida, que a reencarnação é um processo criado por Deus para colocar em prática em plenitude, em todos os ambientes, em todos os momentos da nossa vida, da nossa trajetória, a sua justiça. E aí ele acrescenta que muitos de nós, no corpo físico ou fora dele, estamos dormindo ou sonhando, e sem sombra de dúvida que um dia nós acordaremos depois da desencarnação, por faltar-nos conhecimento suficiente de modo a mover-se a consciência no conhecimento da verdade. Outros espíritos, ou seja, muitos estão dormindo, talvez a maioria de nós ainda estamos nesta condição de letargia em relação à nossa consciência, uma letargia espiritual. Outros ficam onde se processou o seu desenlace por tempo indeterminado e dali por vezes saem para outras etapas de vida sem reconhecer onde estiveram. Então aqui Miramês nos lembra que muitos espíritos deixam o corpo físico, ou seja, o corpo físico cessa as suas funções orgânicas, e ele fica vagando por ali no ambiente onde se processou o desenlace, em especial no seu antigo lar, junto com os seus familiares, e ele é conduzido para uma nova reencarnação sem que ele soubesse
sem que ele descobrisse, sem que ele caísse na realidade ou em si próprio de que desencarnou, de que não está mais no corpo físico. Ele leva uma vida como se estivesse no corpo físico e é conduzido para uma nova existência, para a reencarnação nova, sem saber que desencarnou. Então, assim, Miramês nos fala que outros ficam onde se processou o seu desenlace por tempo indeterminado e sendo conduzido para novas etapas da vida, para uma nova existência, para uma nova experiência, seja naquele agrupamento familiar seu, antigo, ou em um novo agrupamento familiar, de acordo com a sua necessidade de novas experiências. Porém, lembra Miramês, porém a força do tempo e o amor de Deus, pelas mãos do Cristo, farão o espírito acordar na carne ou fora dela para a luz do entendimento. Não importa quando, não importa onde e como isso irá acontecer ou como isso se dará, nós um dia acordaremos, conforme ele diz, que por força do tempo e pelo amor de Deus, um dia nós acordaremos. Um dia o Espírito acordará na carne ou fora dela para a luz do entendimento, quer queiramos ou não. Um dia, conforme Jesus nos disse, um dia os nossos ouvidos ouvirão, um dia os nossos olhos enxergarão, conforme nos disse Jesus, ouça quem tem ouvidos para ouvir, vejam quem tem olhos para ver, no sentido espiritual. Então um dia os nossos ouvidos espirituais ouvirão a verdade, ou os nossos olhos espirituais também enxergarão a verdade. Nós acordaremos para a luz do entendimento. É esta, diz Miramês, é esta uma das missões do Evangelho de Jesus. Então, uma das missões do Evangelho de Jesus é fazer ressurgir quem estava morto, vestir os nus espirituais e saciar a fome de amor dos que choram e sofrem as agressões da própria consciência. Então, uma das missões do Evangelho do Cristo é nos fazer acordar para a vida, é fazer ressurgir quem estava morto, ou seja, a verdadeira ressurreição, o ressurgir de quem estava morto para as verdades do Espírito, vestir os nus espirituais e saciar a fome de amor dos que choram e sofrem as agressões da própria consciência. Quantos de nós estamos nesta condição, precisando ressurgir para a vida, precisando nos vestir espiritualmente, estamos precisando saciar a nossa fome de amor? E aí ele acrescenta que a humanidade quase toda, com raríssima exceção, a humanidade quase toda passa por essa fase de perturbação espiritual, mesmo animando corpos saudáveis. Porque em muitas situações nós imaginamos que só irão passar por este período de perturbação espiritual aqueles que se encontram em condições lamentáveis de doenças no corpo físico, ou que estão em estado de coma em um hospital, em uma UTI de hospital, em seus próprios lares. Mas conforme ele diz aqui, muitos se encontram saudáveis no corpo físico, mas espiritualmente doentes, a maioria de nós. Então, a ignorância, conforme ele acrescenta, a ignorância das leis de Deus fê-los mortos de entendimento. Então, a humanidade quase toda está nessa condição de mortos de entendimento, sem nos preocuparmos para onde nós iremos, nem de onde nós viemos. E a doutrina espírita
nos responde a estes questionamentos. De onde nós viemos? Com certeza, nós viemos do mundo espiritual, estamos aqui provisoriamente vivenciando uma experiência humana. Todos nós aqui na Terra somos estrangeiros, não somos aqui da Terra, apenas estamos fazendo um estágio, simbolicamente falando, e retornaremos, que a doutrina espírita nos responde também a este questionamento: para onde nós iremos? Nós retornaremos para casa, que é de onde nós viemos, ou seja, viemos do mundo espiritual e para lá nós retornaremos. Agora, retornarmos numa condição melhor do que quando para cá nós fomos enviados, vai depender do nosso esforço. Façamos esforços para nos melhorarmos e voltarmos para casa já não mais numa condição de tão doentes, mas pelo menos numa condição de já quase saudáveis, espiritualmente falando. E o bom mesmo será o dia em que nós retornarmos para casa completamente curados das mazelas que teimamos carregar conosco há milênios. E aí Miramês acrescenta que aos espíritas, a quem falamos mais diretamente, por serem esses os que nos ouvem com mais atenção, preparem-se no percurso da vida na Terra, lembrando-se de que fora da caridade não há salvação, ou seja, dentro da caridade nós alcançaremos esta chamada salvação ou iluminação espiritual, ou mesmo o despertar, o acordar para as coisas do Espírito. Então aqui ele nos conclama de uma forma mais direta para nós espíritas que façamos a caridade para nós mesmos. E aí Miramês, encaminhando para o encerrar destas reflexões, ele também nos convida: estude e ore, trabalhe e medite, e procura o aprimoramento das tuas faculdades espirituais, a fim de que, no momento da chamada morte, não morrais, passando para a vida espiritual em plena consciência. Então aqui ele nos chama a atenção que no momento da morte do corpo físico vai depender das nossas escolhas, do que nós estamos fazendo, se realmente estamos estudando, orando, trabalhando e meditando para que não venhamos morrer, porque estarmos e permanecermos no estado de consciência de nós mesmos vai depender de cada um de nós, porque esse estado de perturbação é como se tivéssemos verdadeiramente morrido, não só o corpo físico cessar das suas funções orgânicas, mas como se espiritualmente estivéssemos mortos. Então é por isso que ele nos chama a atenção para que no momento da chamada morte você não morra, passando para a vida espiritual em plena consciência, para que nós que estaremos te esperando sintamos alegria com o esforço do trabalhador que conseguiu vencer a morte e ganhar a vida na sua plenitude. Então aqui ele nos fala da alegria deles que estão no mundo espiritual, nos esperando de braços abertos e que estão fazendo de tudo para nos auxiliar, para que cheguemos lá despertos e não numa condição deplorável de espíritos doentes. Cheguemos lá lúcidos e recebamos e vejamos o abraçar destes amigos que lá se encontram, nos aguardando. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que não fiquemos apenas nas reflexões, mas conforme Miramês nos convida, estudemos e oremos, trabalhemos e meditemos acerca de tudo isto, acerca da misericórdia, acerca do amor de Deus, da justiça.
porque sem sombra de dúvida, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, tudo ao infinito, nos concedeu sempre e continuará nos concedendo oportunidades sem fim para que possamos nos melhorar. Mas para isto, nós precisamos fazer aquilo que nos compete. Nós precisamos cumprir para com as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. E, sem sombra de dúvida, temos uma quantidade enorme de companheiros no corpo físico ou fora dele, que estão sempre com aquela disposição em nos auxiliar nesta caminhada, neste processo de despertar espiritual. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.